les pido, mis hermanos, que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, y vamos a leer los versículos del 14 al 23. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Amén. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. El Dios que nosotros servimos, Él merece toda la honra, toda la gloria y toda la adoración. Voy a repetir por la segunda vez: el Dios que nosotros servimos, Él merece toda la honra, toda la gloria y toda adoración. Amén. Y voy a repetir por la tercera vez: el Dios que nosotros servimos merece toda la honra, toda la gloria y toda adoración. Amén. Y si sigo repitiendo, hasta el infierno va a oír ustedes decir amén. Los demonios van a oír. El diablo va a oír. Así que nosotros somos los únicos en esta tierra que sabemos alabar y glorificar a Él. Agora, ¿sabes qué, mi hermano, mi hermana? La única razón por la cual nosotros adoramos a Dios y glorificamos a Dios es por causa de la palabra. No existe nada mais importante para nosotros como hijos de Dios do que el valor de la palabra. ¿Estamos de acuerdo con esto? Amén. Entonces no es la religión, porque nosotros no somos religiosos, sino la palabra. La palabra que es eterna. La palabra que es el alimento de nuestra alma y de nuestro espíritu. Nosotros no podemos vivir sin la palabra. ¿Estamos de acuerdo con esto? Venimos al culto, a ofrecer a Dios nuestro culto, nuestro sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Cantamos, como acabamos de cantar, lindas canciones hemos cantado nesta mañana. Oramos, ¿sí o no? Pero lo importante es el plato fuerte, ¿sí o no? Que es la palabra de Dios, que es el alimento de nuestra alma y de nuestro espíritu, ¿sí o no? Así que la razón número 1 por la cual estamos felices y agradecidos a Dios es porque nuestra alma y nuestro espíritu están bien alimentados por la palabra. Así que no olvida esto. No existe culto sin la palabra. Hay por ahí movimentos que dicen: vamos a hacer un culto solo de alabanza. Es un momento de alabanza, pero lo importante mismo es la palabra. ¿Están de acuerdo conmigo? Es el poder de la palabra, ¿cierto? Así que si nosotros creemos, oiga eso, y creemos y aceptamos la palabra de Dios como regla de fe y práctica en nuestras vidas, podemos decir que somos el pueblo más feliz de la tierra. ¿Sí o no? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Así que el pueblo más feliz de la tierra no son los que tienen mucha plata. Porque si fuera así, millonarios no se suicidaban. Eu conheci no Brasil um homem muito rico. Quando eu era comerciante, eu conheci um homem muito rico que tinha uma ferreteria, tinha muita plata. E um dia eu cheguei no meu armazém temprano e vi que a porta do armazém dele estava aberta. E eu fui a mirar que passou e vi que ele estava colgado aí em uma corda, se havia suicidado com toda a plata que tinha. ¿Sí o no? Pero nosotros sabemos dar gracias a Dios en todo.
¿Sabe por quê? Porque eu creio, e espero que vocês também creiam que é verdade, nós sabemos e temos uma vida de prosperidade. Agora, não estou falando de uma prosperidade econômica, estou falando de uma prosperidade onde você e eu sabemos agradecer a Deus com o que temos. Aleluia. Sabemos agradecer a Deus com o suprimento que Ele nos dá. Todos nós outros temos problemas, sim ou não? Solamente aqueles que não têm problema querem callados. Há alguém que não tem problema aqui. Todos nós outros temos necessidades, sim ou não? Você tem necessidade? O Gregório não tem? Sim, tem. Todos temos necessidades, sim ou não? Mas eu quero dizer algo a você, algo muito importante na Bíblia. Sobre todas as necessidades que nós outros temos, há uma outra necessidade que está sobre todas as necessidades. Não sei se me está entendendo o que eu estou dizendo. Há uma necessidade que está sobre todas as necessidades. Você sabe qual é? Que sabe, você diga, eu necessito que Deus solucione meu problema, eu necessito que Ele abra uma porta de trabalho, eu necessito que Ele proveia para mim os meios para solucionar meus assuntos e coisa por estilo, pero há uma necessidade que está sobre todas as necessidades. Sabe qual é? Foi o que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Assim que, a maior necessidade que podemos ter, que está sobre toda nossa necessidade, é na necessidade que temos de Ele. Estão de acordo comigo? Sim ou não? E eu necessito de Jesus. E creio que você necessita de Jesus. E Ele está por cima de toda a nossa necessidade. Agora eu vou provar isso na Bíblia, quer ouvir ou não? Sabe qual foi a razão por la qual o cego Bartimeu pudo ver? Porque ele necessitou de Jesus. Não entenderam? O cego Bartimeu, ele viu porque necessitou de Jesus. Sim ou não? E o que foi que ele necessitou de Jesus? Ele necessitou da palavra de Jesus. Quando Jesus perguntou a ele, que queres que te haga? Ele disse, eu quero ver. Sim ou não? Então, ele tinha uma necessidade muito grande que era ver. Mas ele não podia ver se não sentisse, se não sentir em ele que ele tinha uma necessidade de Jesus. Sabe por que foi que o paralítico, allá em el estanque de Betesda, caminhou? Porque ele tinha uma necessidade de Jesus. Alô? Sabe por que 5.000 pessoas que estavam com hambre foram alimentados? Porque tinham necessidade de Jesus. Assim que não te preocupa, minha irmã, minha irmã, por a necessidade que você tenha nesta manhã, porque eu vou dar uma palavra profética para você. Ponga em seu coração, eu necessito de Jesus. E na hora que você põe em seu coração, eu necessito de Jesus, a necessidade que você tem de ser sano, Deus te vai sanar. Na necessidade que você tem de que a porta se abra, a porta se vai abrir. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre, porque para mim o que mais me importa é a palavra de Deus. A Bíblia diz, passarão os cielos, passarão a terra, pero esta palavra que tenho aqui em minha mão permanecerá para sempre. Quantos podem glorificar a Deus esta manhã? Agora, se você crê no poder desta palavra, oiga isso, se você crê no poder dessa palavra, tudo o que você tem que fazer é ser obediente. O que mais Deus quer de nossa vida não é que eu pare aqui simplesmente para predicar, não é que vocês parem aqui simplesmente para cantar ou dirigir culto, ou não. O que mais Deus quer de nós outros chama-se obediência. Estão de acordo comigo? Amém. Agora pode ser uma pergunta: somos obedientes? Eu creio que a pergunta que eu fiz foi em português, foi. Somos obedientes? Esta é a grande pergunta que eu hago. Porque se nós outros somos obedientes, damos a prioridade a Ele. Nadie pode tomar o primeiro lugar em nossas vidas.
A Bíblia diz buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça. E todas estas coisas vendrão por añadidura. Agora, interessante esse versículo, não? E todas estas coisas: comida, bebida e vestimenta. Não está falando de Mercedes-Benz. Não está falando de la mansão. Está falando de lo que eu necessito para viver: comida, bebida e vestido. E se sou fiel a Deus, com o que Ele me dá, por supuesto que Ele vai suprir todas as necessidades que eu tenho. Amém? Aí estivemos aqui em uma pequena reunião, não? Com uns irmãos, o irmão Henrique, umas semanas, e falei sobre esse versículo que foi lido aqui, no último versículo que foi lido aqui, certo? Que está em Mateus capítulo 25, está bem? E o versículo 23. Agora, mire, que minha neta vai poner na pantalha aí, certo? Não vou falar muito sobre esse versículo, porque tenho outras coisas que dizer a vocês, certo? Mas se você lê esse versículo aí, oiga isto. E essa parábola que Jesus estava falando aí, do servo fiel. Mire o que ele disse aí. É um versículo muito pequeno, disse: Su Senhor lhe dijo, bem, buen servo fiel, sobre o pouco has sido fiel, e sobre o muito te pondrei, entra em el gozo de mi Senhor. Você leu esse versículo comigo, pero não, nem deu glória a Deus, nem aleluia. Mira esse versículo. Você sabe quanta riqueza há em esse versículo? Aí falamos, não, irmã Henrique, irmã Pátria, falamos um pouco sobre isso, sim ou não? Há uma riqueza tão grande nesse versículo. Por isso é necessário ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na palavra de Deus e pedir a orientação do Espírito Santo de Deus para entender o que Ele está querendo mostrar. Você sabia, meu irmão, eu quero que você leia esse versículo aí e ponga muita atenção, que em esse versículo aí há 3 palavras eternas. Que você está mirando para mim e diz: não, pastor, estás com falsa doutrina? Já leí uma vez esse versículo, já leí a segunda vez esse versículo, já leí a terceira vez esse versículo, e não puedo ver aí 3 palavras eternas. Aí, em esse versículo, há 3 palavras eternas. Agora, se você põe atenção no que vou dizer nesta manhã, você se vai dar conta que as 3 palavras eternas que estão nesse versículo aí, está, não sei se está bem aplicada essa palavra, está encadenada uma com a outra. Ah, está bem, sim ou não? Eu vou passar para vocês, pode passar? Você estuvo aí, sim ou não? Irmão, bem, não? Bem, sim, pode passar, não? Sim, pode passar. Sim ou não? Então, esse versículo aí, há 3 palavras eternas que estão encadenadas uma com a outra. Agora, vamos a ler esse versículo? Querem ler esse versículo comigo? O que disse aí? 1, 2, 3. Su Senhor lhe dijo. Agora você vai ver qual foi a primeira palavra eterna aí. Está exatamente aí, oiga isto. Isso o Senhor lhe dijo, bien, diga comigo, bien, buen, siervo, fiel. Esta é a primeira palavra eterna. Sabe o que significa essa primeira palavra eterna aí? Significa exatamente palavra de aprovação. Alô? Deus aprovou a atitude de eles. Sabe o que mais Deus deseja em nossa vida? É que nós sejamos aprovados. Só que há um detalhe: para que sejamos aprovados, temos que ter uma boa qualificação. Nadie é aprovado com uma mala qualificação. Estão de acordo comigo? Para ser aprovado, tem que haver uma boa qualificação. E para sermos aprovados em essa boa qualificação, é necessário que nós outros sejamos
obedientes a Ele. Nossa obediência de qualquer maneira, seja como seja, se somos obedientes a Deus, dando a prioridade a Ele, cumprindo nossos deveres, nossas obrigações, Deus nos aprova. Estão de acordo comigo? Então, somos obedientes? Ou quedamos, como, graças a Deus que aqui não, mas em Brasil sim. Há pessoas que alabam a Deus, as pessoas que predicam, há pessoas que estão na igreja todos os dias. Há predicadores que dizem, Senhor, naquele dia vai dizer, Senhor, prediquei em tu nome, tirei demônios em tu nome, rebelião em tu nome, sanei enfermo em tu nome, e oirão apartar-os de mim, hacedores de maldade. E eu nunca tomei em conta, eu nunca os conheci, nunca tomei em conta o que você hizo em meu nome. O que significa isso? Não foram aprovados. A única forma que nós outros seamos aprovados é sendo obediente a Deus. Deus levantou um rei chamado Saul. E depois Deus quitou o reinado de Saul por causa da desobediência. Alô? Assim que eu quero pedir a vocês e quero pedir a Deus que não quite sua bendição de nossas vidas. Aleluia. Não quite, Senhor, a bendição de nossas vidas. Nós outros nos comprometemos a ser obedientes a Ti. Mais e mais e mais e mais. Eu tenho ganas de glorificar a Deus, de exaltar a Deus. Sim ou não? Eu vou falar sobre a história de um homem, bem rapidito. Eu vou falar sobre a história de um homem que foi aprovado por Deus. E Deus contou como justiça. Foi Abraão. Estamos de acordo com isto? Não estou falando de Abraão, estou falando de Abraão. Sim ou não? Aquele homem que nasceu numa família idólatra. Está lá em Gálatas capítulo 3 e versículo 6. Vamos ver o que diz Gálatas capítulo 3 e versículo 6, para ver se é verdade. E disse assim, que disse aí, vamos ler aí. Como Abraão creu em Deus, e foi o quê? Não, leia aí. E como Abraão creu em Deus, lhe foi o quê? Imputado a justiça. Quer que diga algo sobre esse versículo? Sabe o que significa essa última palavrita aí, imputado à justiça? Significa que Deus deu um crédito a ele. Alô? Oiga, não existe coisa melhor do mundo. Essa semana eu estava falando com uma irmã, ela dizia, eu estou muito feliz porque fui a um banco, pedi um crédito e o banco me deu um crédito para comprar minha casa. Então, olha isto. Como Abraão creu a Deus, ele foi imputado à justiça. Isso é, Deus deu um crédito a ele. E disse para ele, em outras palavras, Abraão, eu te vou dar um crédito. Para que você viva e viva bem com esse crédito. Sabe qual foi o crédito que Deus deu a Abraão? Cambiou o nome dele para Abraão. Agora eu quero que você ponga atenção nisso aí. Por que foi que Deus cambiou o nome de Deus de Abraão para Abraão? O que foi que Deus acrescentou aí, dando esse crédito a ele? Porque quando Deus disse, tu nome não será chamado mais Abraão, senão será chamado Abraão. Em outras palavras, Deus estava dizendo, a partir de agora, Abraão, você tem que desfrutar desse novo crédito. Tu serás padre de multidão. Alô, estão comigo? Aleluia. Ele não disse que ele seria padre de multitude quando se chamava Abraão. Ele disse, serás padre de multitude, porque eu cambiei tu nome. Agora é interessante. Só um pouco atenção, não me rusgue, para um pouco atenção. Tudo o que Deus hizo foi acrescentar no nome dele a letra H.
era Abraão, aí Deus puso Elate, Abraão. Agora você não entendeu por quê. Posso passar para você por quê? A letra H em hebreu chama-se Ei. H-E-I-E. E Ei significa graça de Deus. Alô? Então, o que Deus disse com Abraão foi: eu te vou dar um crédito a você. E esse crédito se chama mi graça. Quantos podem falar para Deus em esta manhã? Mi graça. Aleluia. Agora eu tenho uma boa notícia para vocês. Querem ouvir ou não? Esse mesmo crédito que Deus deu a Abraão, deu a você e a mim. Por graça sois salvo, por meio de la fé. E isso não é dom do homem, senão dom de Deus. Quantos podem alabar a Deus? Assim que sejamos obedientes a Ele e desfrutemos desse crédito. Eu creio que vou cambiar o tema. Deus quer que você desfrute do crédito. Nem todo mundo tem direito de desfrutar desse crédito. Aleluia. E esse crédito chama-se graça de Deus. Aleluia. Estamos de acordo? Assim que, oiga isto, não é que estamos aqui simplesmente em uma reunião cristiana. Não. Estamos aqui, em este momento, alimentando nossa vida, nossa alma e nosso espírito. E desfrutando, e por que não dizer isto? E desfrutando do crédito que Deus te deu. Amém. Aleluia. Olha o que eu vou dizer. Nem eu, nem você merecíamos nenhum crédito da parte de Deus. Aleluia. Pero Deus, por seu amor, por sua bondade, por sua misericórdia, mirou, assim como mirou a este mundo perdido e encontrou Abraão e chamou Abraão, e Abraão obedeceu, e quando Abraão obedeceu, disse Deus para ele: te vou dar um crédito. E eu quero que você desfrute desse crédito. Você me está entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? Senhor, e qual é o crédito que tu vai me dar? Te vou cambiar de nome. Te vou pôr um ate aí. E esse ate é ei em hebreu, que significa graça de Deus. Agora, Abraão, tu vai desfrutar tanto desse crédito que hasta tu morrer, que é estéril, hasta que tu morrer, tem 90 anos de idade e você tem 100 anos de idade, eu vou dar esse crédito a você. E sabes que, Abraão? Sara vai ter um filho tuyo. Aleluia. Abraão tinha 100 anos. Sara tinha 90 anos. Aleluia. E Deus havia prometido a ele um filho. E passaram-se os tempos, e passavam-se os tempos, e nada. Só que você tem que poner atenção no que foi que Deus disse a Abraão pela primeira vez: tendrás um filho. Então depois Sara mirou para ele e disse: viejito, nada está funcionando. Não entenderam? Entenderam ou não? Nada está funcionando. Vamos ajudar a Deus. Eu quero dizer para você uma verdade nessa manhã. Quero ir. Deus não necessita de nossa ajuda. Deus necessita somente que nós sejamos obedientes a Ele. Amém. Assim que se você é obediente a Ele, tenha por seguro que Ele vai suprir tua necessidade. Glória seja dada ao Cordeiro, porque Ele sabe que você tem consciência que a maior necessidade que você tem é de Ele. E foi Ele que disse: sem mim nada podeis fazer. Sim ou não? Sigo? Então, naquela época, oiga isso, naquela época, Sara mirou para Abraão e disse: sabes que? Tu tens uma promessa de Deus de ter um filho. Já passaram-se algum tempo, nada ha funcionado.
será que podemos ajudar a Deus? Sara mirou assim e disse, eu posso contribuir para ajudar. Segundo a lei, há uma lei que permite eu escolher uma mulher para que você se acoste com ela e tenha hijo. Havia uma lei. E nasceu do coração de Sara, não foi do coração de Abraão, foi de Sara. E disse, acosta-te aí, com H. E assim, contribuímos para que Deus cumpra a sua palavra. E o que passou? Abraão aceitou. Uau, quero que Abraão, por equatoriano, havia dito, uau. Que mulher tenho que permite que eu me acoste com alguém para ter um filho, para ajudar a Deus a cumprir sua palavra? Sim ou não? E nasceu Ismael. Pero Deus volveu a Abraão e disse, aí cambiou, olha isso, e cambiou a palavra, que a primeira vez que ele disse, tendrás um filho. Na segunda vez ele disse, Sara tendrá um filho tuyo. Ele já acrescentou o nome de Sara, para que Abraão entendesse que o milagre era com Sara, não com H. Então, quando o Senhor disse, Sara tendrá um filho tuyo, aleluia, glória seja dada ao Cordeiro de Deus. Então, eu creio que Abraão mirou para Sara e disse, vai funcionar, porque vai funcionar. Mas por quê? Porque Deus me deu um crédito. Não entenderam? E qual foi, Abraão, o crédito que Deus te deu? Agora sim, tenho muita vitalidade. Eu tenho 100 anos, mas eu tenho vitalidade como um homem de 30. Você tem 90 e tem vitalidade como uma mulher de 25. Assim que se vai funcionar. Aleluia. E funcionou. E nasceu Isaac. Glória seja dada ao Cordeiro de Deus. E se você entende do que estamos falando esta manhã, você vai sair daqui alabando a Deus. Porque olha o que eu vou dizer. Se você é obediente a Deus, você tem uma vida bajo a graça de Deus. E bajo a graça de Deus, toda necessidade é suprida. Quantos podem alabar a Deus em esta manhã? Quantos podem alabar a Deus? Bajo a graça de Deus, toda necessidade é suprida. Assim que o secreto é, diga comigo, obedecer. Obedecer. 4 nomás. La O, la B, la D e la C. Fácil, não? La O, la B, la D e la C. Agora, Deus é tremendo. Com Deus, diga comigo, com Deus, toda obediência tem uma recompensa. Diga que está a seu lado. A Deus toda obediência tem uma recompensa. Vou repetir pela terceira vez. Eu quero que você memorize isto. Com Deus toda obediência tem uma recompensa. Vou dizer pela terceira vez. Com Deus toda obediência tem uma recompensa. Quantos podem glorificar a Deus em esta manhã? A Bíblia diz que Deus não é el homem para que minta, nem o del homem para que se arrependa. Eu tenho uma palavra profética para você nessa manhã, quero ir. Deus te vai recompensar. Sabe o que foi que Deus disse a Abraão? Abraão, harei de ti. Que palavra, não? Harei de ti. Por tua obediência, harei de ti. Sabe qual é a palavra que Deus tem para você nessa manhã?
harei de ti. Deus vai fazer de ti algo impressionante. Glória seja dada. Algo grande. Quantos podem alabar a Deus? E esta manhã, harei de ti. Aleluia. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Ele está dizendo para você nessa manhã: harei de ti algo grande. Porque Deus não faz nada pequeno. Deus não faz nada pequeno. Tudo que Deus ha criado é grande. Tudo que Deus ha criado é sem medida. Sigo com o tema? Assim que o mais importante aqui, oiga isto, é ser aprovado por Deus. Não é solamente dizer que é cristiano. Não é solamente dizer que ama a Deus. Não é solamente dizer que crê em Deus. Porque a Bíblia diz que hasta o diabo crer. E crê mais do que muitos cristianos. Porque a Bíblia diz que ele crê e hasta tembla. E nós outros dizemos que creemos e nem temblamos. Tudo o que Deus quer é que através de tua obediência você seja aprovado por Ele. Aprovado por Ele. Aleluia. Aprovado por Ele. Amém. O que foi que ele disse a Abraão? Já se olvidaram de Gálatas capítulo 6, versículo 3? Deus imputou. Imputou? Hã? E foi imputado à justiça. Imputado à justiça. Deus deu um crédito a ele. Deus tem um crédito espiritual para os terem esta manhã. Aleluia. Você pode usar esse crédito espiritual esta manhã usando tus manos, usando tus ouvidos. Aleluia. E vas a ver o milagre que Deus vai fazer em tu vida, em tu família e em tus negócios, porque está escrito: em tudo que puser nas mãos será bendecido. Agora, sabe por que será bendecido? Porque há um crédito de Deus de sanidade em tus manos. Quantos podem alabar a Deus? Há um crédito de Deus que Deus pôs em tus manos. Em tus lábios, alabado seja aquele que vive e reina para sempre. O que está passando com a igreja? O que está passando com o povo de Deus que não sabe usar o crédito que Deus lhe deu? Vou repetir o que dizia o pastor Júnior, se me estou entendendo? Assim que você vai sair daqui deste culto hoje dizendo que o diabo se enoje, que o inferno se levante. Eu vou usar o crédito que Deus me ha dado. Aleluia. Vou usar o crédito que Ele me ha dado. Em meu nome serão fora demônios, em meu nome hablarão novas línguas, em meu nome sanarão os enfermos, e hasta tomarão coisas mortíferas e não lhe hará dano. Que maravilha. Muito arrependidos estão a haver venido o culto de hoje, sim ou não? Alô? Arrependidos haver venido o culto de hoje? Deus disse para Abraão: por tua obediência, estou parafraseando, eu te vou dar um crédito. E o crédito que eu te vou dar vai marcar a tua vida para sempre. E tu vai ser o padre da fé. E todos aqueles que é de fé será tu filho. Há muitos equatorianos aqui que são filhos de Abraão por la fé. Brasileiros também. Venezuelanos também. Aleluia. Ou não é um privilégio? Ou não é um privilégio? Assim que diga para que o diabo oiga e se enoje contigo, não te importe. Não se importe. Não te preocupes se o diabo se enoja contigo. Eu também vivo enojado com ele. Eu vivo enojado com ele.
Que cada vez que eu passo na calle e vejo alguém borracho ou caído aí, que é um ser humano que tem uma alma como eu tenho, um espírito como eu tenho, me dá iras com o diabo. Como o diabo humilha tanta gente. Ou não? Então, oiga isso, em primeiro lugar. Sigo. Oiga, eu quero alejar-me um pouquinho desse assunto, pero não puedo. Assim que a primeira palavra eterna que está aí é Deus aprovando. Sabe o que diz a Bíblia? Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem nada que avergonçar-se, e senão que maneja bem a palavra de verdade. Agora, como é que você pode manejar bem a palavra de verdade se você não faz caso da palavra? Porque há pessoas, graças a Deus que aqui no Equador não há, mas há pessoas que têm a Bíblia em casa como adorno. E põe aí no velador da casa aberta no Salmo 91 para que haja livramento. Não entenderam? São cristianos supersticiosos, sim ou não? Abre a Bíblia no Salmo 91. Eu deixei a Bíblia aberta no Salmo 91, pode deixar as ventanas abertas, pode deixar as portas abertas, o diabo não entra. Porque a Bíblia está aberta no Salmo 91. Alô? Te equivoca porque o ladrão entrou e roubou tudo e roubou a Bíblia. A Bíblia não é para supersticiosos. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a regra de fé e prática. A Bíblia é o poder do Eterno. Assim que oiga isso, se vai aplaudir, aplauda o rei. Então, oiga isso, ponga atenção aí nesse detalhe. É um detalhe muito importante que eu creio que vai ser importante para você. Oiga, esse versículo que foi lido, no capítulo 25 e 23 de Mateus, diz aí 4 palavras importantes aí. Oiga isso. A palavra de aprovação, oiga isso, estar aí, diga comigo, bien, bueno, siervo e fiel. Eu quero que você veja a riqueza que tem nesse versículo aí, na palavra de aprovação. Bien, bueno, siervo, fiel. Quando o Senhor dijo bien, sabe o que o Senhor estava dizendo? Ele estava falando a palavra de reconhecimento. Não existe coisa melhor do mundo do que Deus reconhecer quem é você. Alô? Tudo que Deus quer é reconhecer a você como filho dele. Então, a palavra bem aqui é a palavra de reconhecimento. A palavra bueno aqui é a palavra de valor positivo. A palavra siervo aqui é a palavra de serviço que temos que prestar a ele. E a palavra fiel aqui é a palavra de cumprimento de nosso dever para com ele. Sabe o que diz a Bíblia? Deus busca os fieles de la terra para que esteja com ele. Deus não busca os religiosos. Deus não busca aqueles que dizem que são cristianos. A Bíblia diz que Deus busca os fieles de la terra. ¿Dónde estão? ¿Dónde estão? Dois amém. Será que estão aqui nessa sala os fieles de la terra? Assim que os fieles da terra são aqueles que estão dispostos a pagar o preço da obediência. Quantos podem glorificar a Deus nessa manhã? Então não é questão somente de dizer Senhor, Senhor, senão fazer a vontade do Padre que está aí no céu. Agora vamos ao segundo ponto, quer? Sim ou não? Vamos ao segundo ponto. Sim ou não? Se você leu o primeiro ponto aí e diz, Senhor, bem, lhe digo, bem, buen siervo fiel, sobre lo pouco ha sido fiel,
sobre lo mucho te pondré. Así que en segundo lugar, oiga eso, en primer lugar ahí fue la palabra de qué? De aprobación. Ahora viene la palabra de promoción. ¿A quién no le gusta ser promovido? Alô? He visto pessoas ser promovidas e dizer, oiga, pastor, Deus é tão grande que em meu trabalho me promoveram. Alô? Quantos querem uma promoção de Deus? Agora, mire qual foi a promoção de Deus nesse versículo aí, sobre lo pouco. Isto é, palavra de insuficiência, pero fidelidade. A Bíblia diz, se eres fiel no pouco, eu te pondrei no muito. Sobre o pouco fostes fiel, aún em la insuficiência. Tu sabias agradecer-me. Não entenderam? Porque há pessoas que só sabem agradecer a Deus quando a barriga está cheia. Com um bom filé mignon. Sim ou não? Mas a Bíblia diz que temos que aprender a dar graças a Deus em tudo. Quizás para mim, estou vivendo um momento de insuficiência. ¿Está bien esa palabra? ¿Sí o no? Pero ¿sabes qué? Todo lo puedo. Todo lo puedo. Repita conmigo para que o diabo lo oiga. Diga, todo lo puedo en mi religión. No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, mi Dios suprirá toda vuestra necesidad según su riqueza en gloria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Dios no te va a desamparar. Deus não vai permitir, essa é uma palavra profética que está na Bíblia, Deus não vai permitir prueba para tu vida a mais do que tu puedas suportar. Alô? Deus não vai permitir. Assim que a primeira palavra foi a palavra de aprovação, pero agora a segunda palavra aí, sobre pouco e sobre muito, é a palavra de promoção. Palavra de insuficiência sobre o pouco. Aleluia. Você estão entendendo? Assim que se Deus lhe dá o pavo, glorifique a Ele. Pero se Ele não te dá o pavo, te dá o pollo, glorifique a Ele. E se Ele não te dá o pollo, te dá arroz com huevo, glorifique a Ele. Se você glorifica a Deus com o arrozito e o huevito, tenha por seguro que na Navidade vai ter o pavo. E vai estar tão feliz que me vai invitar a mim. Ah, isso. Já tenho 2 pavos aí. Não me contestando. Eu estou tão feliz com Deus nessa manhã. Estou tão agradecido a Deus nessa manhã. Eu não sou melhor do que vocês. E não pense que é por a idade. Não. Porque pergunta, irmã Manir. Para dormir, eu sou campeão. Sério? Não sei se ronco. Ela diz que sim, mas eu digo, nunca oigo. Mas eu estava tão agradecido com Deus, creia, querida. Eu estava tão feliz, agradecido com Deus, que esta noite dormi muito pouco. Passei muito tempo conversando com Ele. Não sou melhor do que você, mas me deu gana de conversar com Ele. E conversava com Ele. E me acordava de los milagros que Ele havia feito e sigue haciendo. Eu dizia, Senhor, como puedo pagar-te? Ele disse, não me hace falta pagar nada, solo seja obediente. Solo seja agradecido
em no pouco. Se você é agradecido no pouco, Ele vai promover a você. Oiga isso, a quem não lhe gusta a promoção, sim ou não? A quem não lhe gusta a promoção? Estamos de acordo com isso? Aí sabe o que disse ele? Sobre el muito. A palavra, diga para seu irmão que está ao seu lado, Deus tem uma palavra de prosperidade para você. Receba essa palavra como profética para você, é uma palavra profética de prosperidade. Ai, pastor, pero o mundo está em crise. Sim, o mundo está em crise, pero Deus não tem crises. Quantos podem falar para Deus e essa manhã? O mundo pode estar em crises. E se meu Deus não tem crise, tu tampouco viverá em crises. Aleluia! Você pode ter um momento de crise, mas não viverá em crises. Se me entende o que estou dizendo? Podemos ter crises, mas não vivemos em crises. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Eu sei o que estou falando. E sinto em meu coração, e não digo isso para agradar a você nem nada, mas eu sinto em meu coração que muitos dos que estão aqui, oiga isto, Deus vai quebrar tua vida. Mas por que, pastor? Porque eu vou falar para você o que ele disse a Abraão. Te vou dar um crédito. E o crédito que eu vou dar a você é o mesmo crédito que eu dei a meu filho Abraão. Vou acrescentar um ate em tua vida. E ate eis graça de Deus. Aí você diz, pai, por que, pastor? Mira, um detalhe. Elate, em português, em abecedário português, e elate no abecedário espanhol, está em 8º lugar. A, B, C, D, E, F. Em 8? Sim? Está em 8? Quantos confirmam que está em 8? Em 8. Que maravilha, não? ¿Sabe por quê? Porque 8 na Bíblia é um novo empezar. Não entenderam? Assim que se você habla espanhol, se você habla português, você pode estar glorificar a Deus nessa manhã e dizer assim, a partir de hoje, habrá um novo empezar em minha vida. Glória seja dada. Aleluia! Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Isto é o que estamos falando aí essa manhã. Assim que mire que está a seu lado e diga a seu irmão, habrá um novo empezar em tu vida a partir de hoje. Oiga isto. Eu não quero que seja a partir de amanhã. Eu quero que seja a partir de hoje. Sabe por que eu quero isso a partir de hoje? Porque está escrito, este é o dia que criou Jeová. Regozíjate e alegra-te em ele. ¿Dónde está a carita de luz que se regozijam? Todo é possível ao que crer. E se tu crer, verás a glória de Deus. Se você crê, creia no que te vou dizer, que a partir de hoje, tu vas a sentir a graça de Deus em tu vida. Aceita. Assim que a primeira parte do versículo aí é a palavra de quê? De aprovação. A segunda parte do versículo aí é a palavra de promoção. Deus é fiel. E disse, se tu eres fiel no pouco, eu te pongo no muito. Eu não sei se alguém está vivendo aqui um momento de insuficiência.
quizás econômica ou na saúde, ou o que seja, mas não te preocupes. Não entenderam? Deus vai. Deus te vai dar um crédito. Abraão, nascido aí, bajo la idolatria. Deus mirou para ele e disse: necessito de ti. Vete de tu casa e de tu parentela. E o que Abraão mirou para ele? Aonde? Ele disse: não te preocupe, camina, eu te mostro. Abraão disse: bueno. Se foi. E cada vez que Abraão crescia em la fé, digo ou não? Deus ia añadindo mais promessa a Abraão. Primeiro ele disse: harei de ti. Aí Abraão começou a caminhar, crescendo na fé. E disse: agora te harei uma grande nação. Tenho uma palavra para você, sim ou não? O que Deus te prometeu, Ele vai añadir mais bendição. Creia. E se você quer, glorifique a Deus. O que Deus te ha prometido não vai quedar solamente com essa promessa, não era? Não vai quedar solamente com essa promessa, meu irmão. Deus promete a você e vê tua obediência e vê tua fidelidade. Aí Deus disse: vou acrescentar um pouquinho mais. Aleluia. Você me entende o que eu estou dizendo? Deus promete e acrescenta algo mais na promessa. Ou não foi isso que passou com Abraão? Harei de ti, promessa. Obediência. Ele disse: agora sim, vou cambiar tu nome e agora tu vai ser padre de muita gente, inclusive de um brasileiro guapo. Sabe por que sou guapo? Porque segundo a Bíblia, Eliezer era servo de Abraão. Aqui estou. Aleluia. Termino. Agora mira o que eu vou dizer. Em primeiro lugar, desse versículo aí, em primeiro lugar, bien, buen, siervo, fiel. Aprovação. Sobre o pouco has sido fiel, sobre o muito te pondrei. Palavra de promoção. Agora vamos à última parte. Entra em el gozo de tu Senhor. Palavra de recompensa. Palavra de recompensa. Agora, não nada pode ser recompensado se não és promovido. E nada é promovido se não és aprovado. Se deu conta como está em ordem o versículo? Vocês estão entendendo bem o versículo? Nada és recompensado se não és promovido. E nada és promovido se não és aprovado. Agora, se você é aprovado, você é promovido. E se você é promovido, você és recompensado. Vocês estão recebendo a palavra de Deus para a sua vida? Amém. Assim que se você é aprovado, você vai ser promovido. E se é promovido, vai ser recompensado. E nada é recompensado se não és promovido. E nada é promovido se não és aprovado. E para ser aprovado, tem que ter uma boa qualificação em seu compromisso de obediência a Deus. Quantos podem glorificar a Deus em esta manhã? Isso é isso. Agora, oiga isso. E na palavra de recompensa, ele disse: entra. Depois dijo: em el gozo. E depois dijo: diz o Senhor. Sabe o que significa isso? Entra. Palavra de fidelidade.
El salmista dice que la palabra de Dios, que las palabras de Dios, las palabras de Jehová son limpias. ¿Sabe qué significa eso cuando el salmista dice que la palabra de Jehová es limpia? Está libre de cualquier cosa negativa. Aló. La palabra de mi Dios y mi Señor es positiva. Está escrito, pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra permanecerá para siempre. Pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra permanecerá para siempre. Voy a decir por la tercera vez, fue él quien dijo, los cielos van a pasar, la tierra va a pasar, pero mi palabra permanecerá para siempre. Deus vai cumprir o que prometeu a usted. E vai añadir algo mais. Não entenderam? Diga para seu irmão, não se preocupe. Deus vai cumprir o que prometeu a você. E você vai estar tão feliz que Ele vai acrescentar pouquinho mais. Ele acrescentou para Abraão, Ele disse, harei de ti, nada mais. E depois que cambiou o nome de Abraão, Ele disse, tu vais ser padre de muita gente. Aleluia. Vou terminando. Estou terminando. Ah, que bueno. Aleluia. Pero eu só termino se você disser assim, amém, glória a Deus, aleluia. Deus é grande, Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu amo a Ele. Por la fuerza y el poder que tiene en su palabra. La palabra de Él tiene fuerza. La palabra de Él tiene poder creativo. Ele dijo no principio, sea la luz. Y la luz fue. Aparezca. Y aparecía. Y cada vez que Dios habla, Ele vela para cumprir. Assim que eu quero que você receba essa palavra. Oiga isso, e com isso eu termino. Entra. Palavra de felicidade. Entra. Saia do negativismo e entre em um positivismo. Saia do nada e entre no muito. Saia do exterior e entre no interior. E vas a ver que você nunca mais, e eu vou dizer a você, e você tem que aceitar essa palavra, você nunca mais se vai olvidar deste culto de hoje. Esse culto de hoje será em tu vida uma marca. Que fecha é hoje? 28 de setembro, ponto. Assim que você se vai acordar da fecha de seu nascimento, você se vai acordar da fecha de tu matrimônio, você vai se acordar da fecha de tudo, mas também se vai acordar dessa fecha. Quizás um dia já não estou eu aqui, mas você vai dizer, houve um predicador que um dia, um domingo, 28 de setembro, falou uma palavra, eu guardei essa palavra e Deus cumpriu. A Bíblia diz que tudo é possível que crê. E termino. Então, ele entra, saia do negativismo e entre no positivismo. Entra em el gozo, palavra de regozijo. Regozijaos em el Senhor sempre. Outra vez digo, regozijaos em el Senhor. Assim que eu quero que você mire que está ao seu lado e diga, regozija-te em tu Senhor. Ai, pastor, pero tu não sabe a situação que eu estou passando. Não me interessa. Não me interessa saber o que tu estás passando. O que me interessa é que você creia que Deus está contigo. Amém. Aleluia, glória seja dada. Entra em el gozo do Senhor. Então, por último aqui diz assim, entra, palavra de regozijo, em el gozo de tu Senhor, palavra de soberania. Servimos a um Deus soberano. Amém. Diga para seu irmão, diga para sua irmã, não te preocupes. Ele é soberano. É o Deus do impossível.
maravilha, não. Que diz o versículo? Su Senhor lhe dijo, bien, bien, siervo, bien, buen siervo fiel. Palavra de. Sobre o pouco ha sido fiel, sobre muito te podrei. Palavra de. Entra em el gozo de tu Senhor. Palavra de. Agora quero terminar dizendo para você. Recompensa para ter. Não há recompensa se não há. E não há promoção se não há aprovação. E a aprovação depende solamente de uma coisa. Sermos obedientes a Ele. Cubra a tua cabeça, cerra os olhos. Se você crê que Deus falou a sua vida, não questione nada. Só tenha o valor de reconhecer que em alguma área de tu vida has falhado. Aí onde você está, orando a Deus, em comunhão com Deus, eu quero só que você recapacite. E tenha o valor de dizer a Deus, he falhado. Em alguma área de minha vida eu he falhado. O que eu vou dizer agora, você quer orando aí. O que eu vou dizer agora, o diabo não quer que você sepa. Mas eu vou dizer, porque Deus está mandando dizer. Você, meu irmão, minha irmã, nós outros não somos qualquer. Nós outros somos luz deste mundo e sal nesta terra. O diabo não está preocupado se você vem ou não vem ao culto. Se você canta ou predica, não. Sabe por quê? Não me tome a mal, é a palavra de Deus. Há um pecado que Deus não perdona. E isso o diabo não quer que você sepa. Aliás, são 2 ou 3 pecados, mas eu vou falar somente sobre um de menos você está orando. ¿Sabe qual é? É o pecado que muitos cristianos têm em sua vida, que se chama não perdonar. A Bíblia diz, não lo digo eu, se não perdonas, tu Padre não te perdona. E o diabo não quer que nadie sepa disto. Está escrito na palavra, se não perdonas, Deus não te perdona. Com a medida que perdonas, Deus te perdona. E às vezes somos atacados por o diabo para ter em nossas vidas coisas negativas. Pero nesta manhã, nos rendimos a los pés de Cristo. Reconhecemos todas nossas debilidades, todas nossas fraquezas. E em este novo dia, tem que ser um dia de regozijo, de alegria. Regozija-te e alegra-te em Ele. Querida, querido, não perda mais tempo, não perdamos mais tempo, o tempo é demasiado curto. Aproveitemos bem o tempo, porque os dias são malos. Deus quer dar uma boa calificação para você. A través da obediência a Ele. Não importa o que has dicho, o que has pensado, o que has praticado. Deus criou esse novo dia com uma nova oportunidade para você e para mim. Hazlo.
hazlo. Y todo que usted oyó en esta mañana con relación a la palabra de Dios, soy yo que digo para usted, con la autoridad de Dios, Dios va a cumplir en tu vida. Deus escolheu este dia, meu irmão, minha irmã. Deus ha escolhido esse dia para dar-te um crédito. Você crê? Deus escolheu esse dia para te dar um crédito. Usa esse crédito que Deus te dá nesta manhã. A graça de Deus é o crédito. E vas a viver bajo esta graça. E bajo essa graça, as portas se vão abrir. Bajo essa graça, o negócio vai funcionar. Bajo essa graça, a enfermidade vai desaparecer de tu corpo. Glória seja dada àquele que vive e reina para sempre. Bajo essa graça, você vai ser luz em este mundo e sal em esta terra. Bajo essa graça, você vai viver uma vida de felicidade, de alegria e de gozo em el Senhor.